Agora estamos gravando. Quando a gente fala de planta, das plantas do reino vegetal, e fala da relação das plantas com a cura, normalmente vem a ideia da cura que as plantas promovem para o corpo, né? Para o organismo, para determinadas partes do corpo, para os órgãos, né? E também vem a ideia dos princípios ativos das plantas, né? Mas eu devo dizer para vocês que o aspecto que nós vamos tratar aqui das plantas não é exatamente o aspecto ligado ao princípio ativo das plantas, né? Ligado à parte parte material, né? Da planta, embora ela essa parte é de extrema importância também. O que nós vamos focar aqui na questão das plantas é justamente o aspecto vibratório das plantas, né? O aspecto energético e o poder que elas têm na sua própria presença, na sua própria emanação, né? Isso é importante comentar com vocês, porque toda a minha prática vai levar sempre em consideração os três mundos, né? Então, a planta ela vai curar no mundo do alto, a partir da essência dela, né? A partir da emanação que ela desprende, e às vezes essa emanação ela desprende no aroma, né? E ela vai curar também numa determinada qualidade vibratória. Cada planta tem uma determinada qualidade vibratória que tem um fim, que tem um propósito, né? Então, o que eu vou apresentar aqui tem mais a ver com esses aspectos vibratórios e emanatórios da planta do que do princípio ativo, tá? Isso não quer dizer que eu estou abrindo mão do poder das plantas no seu princípio ativo. É só para a gente entender nesse trabalho com ancestralidade onde que elas atuam. Outra coisa importante dizer para vocês é justamente que as questões da ancestralidade, os traumas, as memórias dissuasivas, elas ficam justamente no campo entre os nossos corpos, né? O corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo etérico, né? Lembrando aqui, o corpo físico ele corresponde ao elemento terra em nós, né? O corpo emocional corresponde ao elemento água em nós, o corpo mental corresponde ao elemento ar em nós, e o corpo etérico corresponde ao elemento fogo em nós. E cada um desses corpos em nós reflete, expande uma determinada camada, um campo, né? Então, elas atuam aí nesse campo, nessa aura, né? Na nossa aura. É esse o lugar que nós vamos aqui trabalhar, oferecendo algumas plantas, porque são centenas de possibilidades, centenas de milhares de possibilidades. Eu escolhi aqui 4 plantas que são mais fáceis, entre aspas, né? De você entrar em conexão, de você buscar e tal, para poder fazer essa experiência, tá bom? Vamos lá. Então, que plantas são essas que podem ajudar nos nossos processos
de cura da nossa ancestralidade, considerando essa ancestralidade nos seus níveis aí, nas suas dimensões, trina, né? Nos 3 mundos, né? A primeira planta que vai nos ajudar aí é justamente representada pelo elemento terra. É a cavalinha. Vocês já ouviram falar da cavalinha? Alguém conhece a cavalinha? A cavalinha é uma planta que ela é um canozinho, como se fosse um bambuzinho alongado, como um canudo, e com vários gomos entre ela. Ela ela é dura, ela é uma planta ancestral. Na verdade, a cavalinha ela é pré-histórica, né? Existem algumas plantas que estão ainda aqui nos nossos tempos, que elas são da época dos dinossauros. A cavalinha é uma delas. A cavalinha, o xaxim, a samambaia. Essas plantas são pré-históricas. Elas são memórias lá de épocas realmente extremamente antigas. E a cavalinha, entre elas, ela é, por exemplo, muito utilizada como chá para a cura de questões ligadas a reumatismo, né? Ela é mineralizante, ela é uma planta que é muito rica em minérios, ela tem os principais minerais que o nosso organismo necessita, né? Então, que ferida que ela cura? Ela cura justamente a ferida da desvitalização, né, do nosso sistema físico e psíquico, né? A desvitalização psíquica, mas também ela cura a desvitalização física, né? Existe um termo que eu gosto de associar para explicar melhor isso, que é o que os chineses, a cultura oriental, diz que cada um de nós tem um chi, né? Os chineses chamam de chi ou qi, dependendo da cultura, né? Mas é um termo oriental, não é um termo. E esse qi ou esse chi representa uma determinada energia vital que cada um de nós tem, né? E cada um de nós tem dentro de uma determinada quantidade e dentro de uma determinada qualidade. E essa energia, ela tem um tempo, né? Ela tem um tempo. Mas quando nós fazemos determinadas extravagâncias ou quando nós sofremos determinadas sequelas, muitas vezes essa energia ela se esvai antes do seu tempo, né? E isso deteriora nosso campo psicofísico. E a cavalinha ela vai trabalhar justamente nesse aspecto, né? De trazer de novo a tua energia vital, de te revitalizar, mas não é uma revitalização como vamos dizer assim, como um energético que você toma, vamos lá, um guaraná, por exemplo. Não é nesse sentido, tá? É mais sutil. É uma revitalização da sua energia vital, né? Do seu chi ou ki, desse ponto. Além do fato dela fazer muito bem e fortalece o nosso sistema imunológico por conta dos minerais que ela contém, né? Mas a segunda planta aqui, o manjericão, que trabalha o elemento água, ele é a planta da ancestralidade propriamente dita. Se tiver que trabalhar uma única planta para curar
feridas, coisas ancestrais, usem o manjericão. Ele é a planta que cura as memórias mais antigas de dores, de padrões traumáticos, emocionais ligados à ancestralidade. Então, por exemplo, no depoimento tanto da Cláudia quanto da Rosana, né? Nesses depoimentos onde tiveram situações ligadas aos pais, e mesmo da Débora, né? A Débora, situações que percebeu que tem algumas dores ou questões arraigadas, que é muito antiga, né? Você usar o manjericão, ele vai liberar esse campo, né? no seu corpo emocional. Mas, assim, na cavalinha, você vai usar a cavalinha como um chá e tomar, ingerir. Mas o manjericão, não. Também você pode comer manjericão, nós comemos manjericão, não tem nenhum problema. Mas, no caso, para a cura, o que nós vamos utilizar do manjericão é a sua essência, né? A sua seiva e o seu aroma. O aroma do manjericão, ele por si só, já promove essa cura do seu corpo emocional, né? Já faz esse trabalho. E no caso do manjericão, eu sugiro trabalhar ele como um banho para o seu corpo, para ele trabalhar o campo áurico no seu corpo, né? O chamado banho de ervas, né? No caso, para essa questão, banho só da erva do manjericão, né? Você deve macerar as folhas do manjericão num pote de água, porque você não pode cozinhar o manjericão, esquentar, tem que ser ele frio, macerar com as suas próprias mãos até extrair ali a seiva, coar, e aquele caldo verde do manjericão você deixa que ele caia no seu corpo, na pele, da cabeça até os pés, para liberar esses padrões traumáticos ligados a questões emocionais, né? Ancestrais. Né? E o elemento dele é o elemento água. E a terceira planta aqui é aquela folha da menta, né? Que muitas vezes a gente usa como um chá, né? A menta e os parentes da menta, por exemplo, a hortelã, o poejo, são plantas que são parentes da menta. E aí, a menta, a hortelã, o poejo, eles já vão curar pelo aroma, o aroma deles. Então, fazer um chá de menta e inspirar o aroma com um propósito de cura, porque ela vai curar os padrões de crenças, de pensamento. Por exemplo, crenças de escassez, né? Crenças de não merecimento, né? Crenças ligadas a padrões mentais, assim, que está arraigado, mas que não está consciente, né? Veja bem, não que a menta cura as crenças, mas a energia da menta, o aroma da menta libera aquele campo, aquela energia que está ali aglomerada, né? E vai facilitar, vai descristalizar, vai facilitar para que venha a consciência, para que emerja a consciência, os padrões que estão arraigados, né? E o elemento é o ar. E, por fim, o elemento fogo, o cravo ou a canela, que a energia do cravo
e aí pode ser também o aroma, como pode ser também o banho, essa energia do cravo vai trabalhar na liberação de processos de desânimo, né? E até quase que depressivos, tendências, aquelas aspectos que você herda de ancestralidade que faz com que você, diante de determinados obstáculos, vem o desânimo, vem a falta de energia, a falta de força, a vontade de superar, de transpor, né, determinadas situações, determinados tipos de emoções, né? E aí o elemento fogo, né? Pode ser tanto esses que o aroma o poder de cura, a menta ou o cravo, ele é potencializado se você utiliza eles de uma maneira mais ritualística, ou seja, então você se prepara um espaço, prepara um momento, e vamos lá, se você for usar o cravo ou a menta, acende o incenso, faz a sua invocação, faz a sua meditação, prepara então o chá, e aí quando você colher o chá, né, no recipiente, recebe aquele aroma, fecha os olhos, inspira aquele aroma e mentaliza aquele aroma, liberando os padrões às quais a energia da planta se propõe a liberar. Então, é um rito que você tem que criar para se conectar pelo aroma com o poder vibratório da planta, né? E é um rito pessoal, é um rito que não tem uma regra rígida. Você cria o seu rito, o seu momento para fazer isso. E o manjericão é um banho, né? Os demais podem ser utilizados como chás, pode ser o ritos dos chás, mas o manjericão pelo banho, através do banho. Então, são essas 4 plantas sagradas aí que curam feridas ancestrais. Há outras, mas eu escolhi aqui a gente ficar num sistema que você possa conseguir facilmente, conectar facilmente. A minha sugestão é que você faça uma experiência com cada uma delas em momentos diferentes, como se você fosse fazer uma iniciação, porque cada uma delas também está trabalhando os 4 elementos dentro de você e vai te alinhando. É a minha sugestão. Se você disser assim, mas eu não tenho nenhuma questão com o elemento terra, de revitalização, eu estou bem, então vou fazer a outra. Não, faça cada uma delas, porque nenhuma delas tem assim um efeito colateral, algo contraditório, né? Não, cada uma delas vai trabalhar um aspecto de você e da tua ancestralidade, se você fizer com esse fim, com esse propósito, né? Eu sugiro vocês fazerem essa experiência. Escolham 4 dias, ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 dias, não sei. Você estabelece um ritmo e estabelece um rito e faça, principalmente nesse momento que vocês estão fazendo as orações, porque isso aí vai ajudar muito nesse alinhamento ancestral. E, por fim, tem uma coisa complementar, ainda ligado aos elementos, que já são flores, e que o trabalho é exclusivamente pelo aroma, pela aromaterapia, né? 4 flores aqui, 4 aromas que vocês podem usar, se vocês sentirem, ou se tiver aí terapeuta aqui, pessoas que atendem pessoas,
que trabalham essa questão de ancestralidade, perceber qual que é a dor, qual que é o trauma, qual que é o padrão que está ali enrijecido, se é tristeza, medo, falta de confiança ou baixa autoestima. Então, eu resolvi apresentar aí pelo menos 4 aromas, 4 flores que curam o que eu chamo de os 4 venenos ancestrais, né? O veneno da tristeza, o veneno do medo, o veneno da insegurança, do sentimento de abandono e da baixa autoestima, né? Então, o gerânio ele vai cuidar da tristeza, se for esse o veneno ancestral que você sente que tem que trabalhar. O jasmim ele vai cuidar de liberar de medos, né? Apesar que a nossa amiga que já liberou o medo ali no sonho lá quando teve o pânico, né? E o sonho providenciou a cura. Mas olha, um cheirinho de jasmim vai trazer assim uma luz e um apagamento das memórias cristalizadas no inconsciente de questões ligadas ao medo. A flor de laranjeira, o aroma da flor de laranjeira vai fortalecer o teu sistema de autoconfiança, vai liberar as questões aí de insegurança e tal. E a rosa é amor, né? O aroma da rosa vai estar trabalhando o amor próprio, né? Em direção ao amor maior. Como que isso pode ser feito? Bom, eu sugiro, se vocês tiverem óleos essenciais de cada uma dessas plantas, dessas flores, ou conseguirem, então eu sugiro poucas gotas, umas 3 gotas diluídas aí numa xícara, num recipiente, mas pingar essas 3 gotas à noite antes de dormir nesse recipiente e deixar ali do lado ou próximo a você para que esse aroma penetre no teu campo e para que ele atue através do subconsciente, através do sonho, para liberar esses temas aí, né? Essa é a minha sugestão, né? 4 flores e 4 plantas, né? Se vocês não conseguiram anotar aqui, né? Eu vou mandar esse PowerPoint como eu tenho mandado, né? Para todos e vocês acessam. Mas eu vou mandar amanhã já, tá? Mas é isso. A princípio é isso. Essas são as nossas indicações aqui para curar esses aspectos da ancestralidade coletiva, né? Aqueles 4 venenos ancestrais é da ancestralidade coletiva. Toda a humanidade tem que lidar com a tristeza, o medo, né? a insegurança, a baixa autoestima, né? São pontos, são questões que não são exclusivas, né? Não é um ou outro que eventualmente tem um problema, né? Com isso. Mas é nós, enquanto humanidade, é um padrão instalado na humanidade e que, portanto, está no inconsciente coletivo e, portanto, está em nós também. Então, quando nós nos dispomos a trabalhar a cura dessa ancestralidade, isso passa também por esse inconsciente maior, não é? A princípio é isso. O que vocês acharam?
Eu gostei muito, Cacá, de te ouvir, que eu já uso todas essas plantas, né? E aí Ah, eu fui, é? eu tô aqui na Chapada Diamantina, tem pé de manjericão, tem pé de menta, eu tomo bastante chá de cavalinha para os rins, né? A medicina chinesa orienta justamente por conta do qi, né? Aham. E, e aí eu tô aqui até, eu queria mostrar o hidrolato de rosas, né? Que é uma Olha, alternativa, né? O óleo de rosas é muito caro, né? O óleo essencial acho que mais raro que existe. E eu aí, pensei nisso, Mariana. Que bom que você falou, porque eu pensei tem alguns óleos essenciais que são bem caros, o rosa, o o jasmim de também, rosas, né? jasmim também, né? E aí o hidrolato é uma alternativa, porque é bem mais barato. Eu acabei de abrir aqui, por exemplo, é R$ 39 o hidrolato de rosas da Bioessência, e ele é grande, ele tem 200 ml. Ele rende Então, bastante. pessoal, ó, usa o hidrolato, não tem o mesmo efeito, tá? Isso, que é bem É. cheiroso, esse da Bioessência é muito bom que eu uso. E enquanto você falava, eu fui montando aqui também um hidrolato. Assim, eu ponho água mesmo, né? E aí eu pinguei as gotinhas de manjericão e de cravo para fazer um sprayzinho para o ar. E, e realmente, assim, é uma cura, assim, na vida, né? A gente ter essas plantas, né? Há muito tempo, assim, amigos da família, aqui na Bahia tem muito rezador, né? E a coisa da planta é uma coisa que a gente vai sentindo a diferença, né? Então, eu queria compartilhar isso também, que eu adorei ouvir e ouvir outras... Essa interpretação da ancestralidade eu nunca tinha ouvido. Fiquei feliz de relacionar isso Aham, e poder usar isso também para abrir os sonhos, né? aham, sim. A Débora pergunta se tem alguma coisa, né, ou alguma questão que ajude a curar essa dificuldade, né, de conexão com a ancestralidade divina, né? Ótima pergunta, Débora. É, o que nos afasta da conexão com o divino são os venenos ancestrais, né? Então, alguns deles nós colocamos aqui, né? O medo, a tristeza, a sensação de abandono, né? O desamor, né? Esses daí são alguns. Por quê? Talvez seja importante eu lembrar isso a vocês, né? Se vocês repararem nos mitos de criação, seja de que cultura for, mas nas culturas indígenas eles são diferentes, mas os mitos de criação fala da passagem da harmonia do paraíso, de uma habitação, de uma morada celestial, e fala da saída dessa morada celestial para uma morada terrena, né? Os mitos de criação falam dessa descida, né? Do mundo perfeito, do mundo espiritual para o mundo material que é imperfeito, né? Todos os mitos de criação falam disso. No entanto, o mito cristão ele ele fala também disso, que é a história de Adão e Eva, né, que moravam no paraíso. Só que o mito cristão, primeiro ele fala que foi um pecado. Essa descida foi um pecado, foi um mal, não é? Segundo, ele põe a culpa na mulher. Lembram desse mito? Né? Foi a mulher que é culpada, porque ela comeu o que não deveria comer. Ela comeu uma maçã que não deveria comer. Né? Terceiro, ela coloca uma. Então, assim, ela coloca dois pesos: o pecado, no conceito de pecado,
terrível, né, de erro crucial e nos condena a sofrer por isso, o homem e a mulher. Só que nesse mito, a Helena lembrou, a desobediência, né, também. Nesse mito, o peso desse desvínculo com o divino é muito mais grave para a mulher. Já perceberam isso? Né? Então, tem não só a desobediência, mas a mulher usou da manipulação, né? Porque a Eva manipula o Adão, né? Aquela história toda. Aí vocês dizem assim, poxa, mas eu não sou católica, eu não sou católico. Vocês podem dizer assim, mas eu não sou. Não importa. Esse mito, ele está presente assim no inconsciente do Ocidente, né? No inconsciente coletivo. Claro que quanto mais cristão você é, mais preso a esse mito você está, a sua condição, né? A essa condição disso. E isso causa também no inconsciente, Débora, uma revolta com o divino. Entendeu? E é daí que vem. Aí causa uma revolta, causa indignação, raiva, né? E essa raiva também gera medo, gera tristeza, sensação de que foi abandonada, né? Para o homem, tem muito ligado essa coisa de ter sido largado, ter sido desterrado num lugar que é na verdade a mãe Terra, né? O planeta Terra. Então tem essa raiva e isso está no nosso inconsciente, gente. Né? Então, quando você cura esses medos ancestrais, a tristeza, você está curando tanto no nível psíquico, né? Quanto também nessa dimensão psíquica ancestral e abrindo espaço para reabilitar ou ressignificar sua relação também com o divino, né? A Rosana me lembrou aqui também a punição, o castigo, né? Todas essas coisas, gente, tá no nosso campo, né? No nosso campo ancestral. É terrível. E é isso, Débora, que é o mais, é isso a tua hepatite, vamos dizer assim, vem dessas coisas também, entendeu? Vem quando você fala assim, Deus, a palavra Deus, infelizmente, ela está corrompida, né? De sentido, de significado, né? Então, primeiro, como é que a gente cura a nossa relação com o divino? Primeiro, cuidando dos aspectos emocionais, desses que eu falei, e por isso que eu passei também essas plantas, né? E segundo, trabalhando a consciência, né? O que a gente já faz, né? O autoconhecimento, que é o que você já faz, Débora, o que nós fazemos aqui, investigar, né, essa origem, né? Até liberar as crenças conscientes em relação a esse sagrado, a esse profundo, e as crentes ideológicas, né? São as coisas. Aí, gente, puxando um pouco sardinha para o meu lado, e ao mesmo tempo não, mas assim, é aí que eu vejo que a cultura indígena, de um modo geral, ela nos ajuda a essa reconexão com o divino. Por quê? Porque para a cultura indígena, Deus não é uma ideação, né?
não é algo que você conecta pelo crer. Eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter conhecimento. Para a cultura indígena, Deus é uma experiência, é uma vivência. Você se conecta pela contemplação. E aí, Débora, por isso que eu tenho te falado, olha, cuida mais da meditação, da contemplação. E para a cultura indígena, uma maneira de você conectar com Deus é pela beleza, pelo sagrado. A palavra beleza e sagrado, inclusive na língua tupi, é a mesma palavra, porã, né? Porã é o sagrado e a beleza. Pela arte, né? Pela contemplação. São esses os aspectos que você vai não só curar, como vai se conectar com esse mistério no seu próprio interior. E isso, Débora, também tem a ver com o feminino, né? Tem muito a ver com o aspecto feminino da nossa consciência. Aí eu não estou falando de gênero, né, gente? Estou falando mesmo do aspecto, né? O lado direito do cérebro, que é o que nós temos que desenvolver. O aspecto feminino para nos conectar com o divino de uma maneira mais direta. E para isso temos que curar também o feminino, que é o que você já está fazendo com as bonecas, né? Com os trabalhos, né? Aliás, o teu próprio trabalho é um trabalho que te empurra para essa conexão, né? Que lida com a estética, né? E eu queria falar uma coisa que eu acho que, nossa, gratidão, assim, Cacá, porque agora parece que fechou o entendimento, assim, Não sabe? é? Eu vinha trilhando, né? O meu ouvido, ele fechou em final de 2019, queria compartilhar isso, e eu fiquei muito apavorada, né? Porque eu achei que era cera no ouvido, e aí quando eu fui fazer o exame, o médico pediu para fazer uma tomografia. Eu apavorei, eu falei, nossa, uma tomografia? Ele falou, porque pode ser uma doença da ancestralidade feminina. E era do lado esquerdo, né? E aí eu fui fazer a tomografia e realmente eu tenho nos dois ouvidos, só que esse fechamento não tem a ver com a doença. Minha doença está muito no início, talvez nem se desenvolva, e o ouvido fechou. E aí um dia eu estava deitada, não foi sonho, foi visão mesmo. Eu vi eu chamo de avó Lua, uma anciã, e ela me disse assim: fica calma, porque isso aí sou eu, bem assim, sou eu equilibrando o teu feminino e masculino. E aí Nossa. eu tá, acreditei, mas será, né? Porque tu fica apavorado com a doença, né? E aí, isso foi em final de 2019. Fazia um ano que eu estava indo na aldeia trabalhar com a cacique Guarani, né? Esposa do cacique, né? A liderança feminina da aldeia. E quando eu cheguei na aldeia, o ouvido dela também fechou, o esquerdo. E desde então, os nossos ouvidos, o meu e o dela, fecham. E quando eu vou lá, o dela fecha. E aí a gente sempre conversa, e ela disse, a avó Lua, nessa visão, ela falou, eu quero que você vá até a Celita, né, e peça para ela te orientar. Só que, assim, a orientação dela aqui é muito pelo uso da ayahuasca. E eu tenho uma orientação de não utilizar ayahuasca. Então, a gente está tentando descobrir que orientação é essa. E nesse processo apareceu esse trabalho com o feminino, eu fazendo as bonecas, mas trazendo as memórias Guarani do feminino. Então, na verdade, eu estou trabalhando, está tudo certo. E agora eu entendi. Tá tudo certo. Está tudo certo. Tá Gratidão. tudo certo. Muito bom. É importante dizer a vocês que a conexão com o divino, no atual momento da humanidade, do ciclo da Terra, passa invariavelmente para despertar e expandir os canais intuitivos, a intuição. Então,
as ferramentas do passado, às vezes, não servem. As plantas de poder serve para determinados aspectos, muito ligados à cura de padrões arraigados, cura de traumas, cura principalmente de questões ligadas à rigidez do pensamento, limitação da consciência, porque essas plantas expandem a consciência, né? A rigidez e limitação. Mas uma vez que isso é conseguido, o próximo passo requer abrir os canais intuitivos, né? E isso são outros elementos que podem nos ajudar, né? Justamente, que é a meditação, a contemplação, o silêncio, o desenho, a mandala, né? Coisas que permitam que você entre em conexão de um modo mais abstrato, né? Mas, ao mesmo tempo, que você assuma conscientemente o desenvolvimento do processo. Porque, assim, na era passada, era a era dos gurus, ou dos mestres, né? Onde alguém assumia por você e para você a condução. Mas isso foi importante até um certo tempo, né? Nessa era, a condução é coletiva, é a partilha, é o ciclo, é a roda e é a sabedoria de cada um nesse processo, que cada um traz de experiência que pode ser oferecida na sua jornada pessoal, né? E a outra parte é você penetrar nessas dimensões interiores de um modo mais intuitivo, né? Mas para isso acontecer, tem um processo aí, que é o que a gente está fazendo, de conhecer essas camadas internas, essas camadas do subconsciente, do inconsciente, camadas de crenças, elaborar esse terreno, porque o terreno do mundo interior, ele é algo vasto, é algo ainda que nós estamos descobrindo, né? Então tem que conhecer esse terreno, né? Entender essas camadas internas, as dimensões, planos, né? E isso é uma jornada, né? E muitas vezes a gente acaba conhecendo tanto pelas experiências vivenciais e pelos estudos, mas pelos processos. Às vezes, os processos nos ajudam a elucidar determinado lugar, determinada camada, determinado ponto, né, interno, e aí vai avançando, né? Cacá, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Sim. Dentro disso que você está trazendo, né, eu tenho estudado muito, começado a estudar, na verdade, mas estou super devorando, assim, a busca dos símbolos, né, que você falou antes, um pouco da própria questão de Adão e Eva, e o simbolismo do feminino, né, e uma coisa que tem me trazido muito alento é a percepção de que todas as culturas, né, trazem pontos em comum dentro desses mitos e símbolos, né, e isso, né, eu sinto que é um lugar também importante para a gente abrir a intuição de um lugar de uma percepção de, uau, realmente tem uma coisa mais ampla, né, que está conectando todos esses mitos e símbolos.
Sim, sim. Né? Eu costumo falar, e eu abordo isso muito no meu trabalho com o sonho. Você fez, Mariana, do sonho? Não, né? Não, ainda não fiz, mas eu quero Ah, fazer. tá. Então, tem três maneiras, a grosso modo, né, do símbolo promover leituras. Tem mais maneiras, mas tem três maneiras básicas que nos ajudam a compreender processos. É assim, a maneira sensorial, né, emocional, que está muito ligada a você, né, como você sente ou o que você conecta a partir de determinado símbolo, né? E tem essa terceira maneira que é uma linguagem do inconsciente que alguns autores ou alguns não muitos, né, mas contemporaneamente, né, alguns estudiosos conseguiram fazer vamos dizer assim, um estudo e verificar que alguns deles têm um determinado padrão de significado que transcende as particularidades das culturas e as subjetividades das pessoas, né? Então, isso é uma jornada são elementos que vai nos ajudar. E tem mais outras coisas também, mas esses três pontos, assim, Eu né? queria indicar para a Débora esse livro, Débora, e para vocês todas, que é a Iniciação do Feminino, Do Américo. do Américo, é da editora Polar. Eu acabei de receber A Débora recentemente. conhece o Américo. Esse livro, tipo, tá Eu me ia deixando muito impressionante, assim, fala disso que você está trazendo, né, dos É, mitos do feminino, de várias culturas, né? esse livro é primoroso. Eu tenho ele aqui. O Américo lançou ele agora, faz um mês Foi, e pouco, né? é A muito iniciação do maravilhoso, feminino pelo feminino. isso. Esse daí é maravilhoso, Ah, né? obrigada, obrigada. Que legal, Américo, que legal. Muito bom, gente. Tem mais alguma questão? Cacá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho óleo de tangerina. É o mesmo efeito que a laranja ou não? Não, é diferente. A Tá. flor da laranjeira, ela é muito mais suave, mais branda, e ela vai fazer um trabalho na brandura, né? Na suavidade dela. A tangerina, ela é mais espivetada, ela é mais energizante. Ah, Tá? É um entendi. pouco diferente. Mas eu fiquei feliz de escutar. Eu trabalho também com decoração, né? Há 8 anos. Tem a Adriana, que ela está aqui quietinha na aula também. Que A ela trabalha, Adriana também? a gente trabalha com isso e eu sinto muito essa cura através da beleza e é com criança, né, que a gente trabalha aí mais ainda. Né? Então, muito feliz, gratidão mesmo pela aula de Uhum. hoje, muito linda. Cacá? Cacá? Oi, Beth. É. Então, voltando só um pouquinho aqui nas plantas, fiquei super feliz, porque todas, mais especial algumas aqui, manjericão, menta, gerânio, jasmim, vieram atender aos pedidos de libertação que eu coloquei na oração. Eu só queria saber o seguinte, eu também faço uso já bastante assim, né? Mas comendo, sei lá o quê, tipo banho de manjericão, teria uma indicação assim de repetir quanto em quanto tempo, ou pode ser Ah, constante, usar legal. também no difusor pessoal, assim, que você pendura aqui, os Uhum. outros que são para Legal. aroma. Dessas plantas todas aí, e tem muitas. Primeiro, assim, que o trabalho com as plantas, gente,
é grandioso também. Tem muitas plantas e de vocês, assim, quem se conecta com esse reino, com certeza tem muitas outras que não foram colocadas aqui que podem nos ajudar. Mas de todas essas plantas, justamente a que você fala, o manjericão, ela é a específica para as questões da ancestralidade, de tal maneira que ela atravessa-se milênios, várias culturas, a cultura hindu, né, a cultura ocidental, a cultura grega, utilizam ela com basicamente com esse mesmo objetivo, assim, né, de curar padrões ancestrais. Agora, o nosso uso aqui no Brasil dela se dá muito pelos banhos. E aí eu sugiro tomar de 1 a 3 banhos para, se você quiser fazer um processo mais profundo, né? Faça uma experiência de tomar 3 banhos alternados, que tomou o primeiro banho, espera um dia, aí toma o segundo, aí espera um dia e toma o terceiro. Quer dizer, dia sim, dia não. Dá um espaço, assim. Mas se você fizer só um banho, você já vai sentir e perceber aí enfim, algumas coisas, algumas liberações, né? Ok. Agora, tem uma Aí, coisa que é importante dizer: tem um parente do manjericão aqui no Brasil que às vezes confundem, mais ou menos confundem, que é a alfavaca. sim, tenho. Conhece a Eu tenho ela alfavaca? na minha casa. A alfavaca é um parente do manjericão que também pode ser usado para esse fim, né? Olha que interessante isso, eu estou amando. Eu tenho essas plantas praticamente todas Você aqui, tem? não todas. E a alfavaca, intuitivamente, eu andei tomando alguns banhos de alfavaca recentemente. Olha aí! Do nada, eu quero tomar um banho de alfavaca, mas assim, não me dei. É lógico que eu poderia buscar, né? A gente acha isso direto, né? Aí nas redes, na internet, mas não busquei nem nada saber, não. Tomei o banho de alfavaca. Beth, eu também fiz a mesma coisa. Você falou, eu falei, uau, tem aqui no jardim, eu não sabia para que servia, mas é muito cheirosa, né? Eu falei, eu vou tomar um banho dessa folha. E aí eu fiquei tomando uns 3 dias. E também eu faço um probiótico, que é kombucha, né? E eu saborizo, já criei uns 40 sabores. Eu tenho usado muito as ervas também na saborização da kombucha. O Muito Cacá, bom. e outra coisa que eu queria sugerir lá no seu perfil do Instagram, você poderia aí estar sugerindo uns livros, indicando uns livros, uma literatura para a gente ser legal, igual esse que seu nome dela aí, que falou desse livro feminino. Você falou que era a doença como caminho, inclusive eu já li esse. Aham. Legal, umas dicas, hein? Fica aí a Boa. sugestão. Eu faço isso normalmente no mês de janeiro, fevereiro, eu faço todo um ciclo de livros, né? Mas boa ideia. O próximo, no próximo mês, vai ter um ciclo todo voltado para a literatura que eu vou participar, um ligado ao SESC e outro ligado à Secretaria de Cultura, lá do Vale do Ribeira e tal. E aí eu vou voltar mais com esse foco de falar de livros e coisas, né? Boa ideia. Muito bom. E só para finalizar, a última coisinha, eu estou aqui com 2 livros também que eu trouxe para esse meu retiro, eu ler, que tem tudo a ver com muita planta. Um é A Arte do Benzimento e o Livro dos Benzimentos Brasileiros. Que aí as plantas, comecei a ler agora, né? Ainda não posso falar muito deles. As plantas vão aparecer de montão, né? Com vocês, Muito, muito, muito. Inclusive essa arte do benzimento, essa coisa de benzer com as plantas é algo
é muito importante para ser resgatado e atualizado pelos terapeutas, né? Porque ficou só no... Essa coisa do benzimento ficou muito naquela coisa do interiorano, né? Aquela coisa cultural das gerações passadas, das nossas avós, bisavós, mas é algo que precisa ser resgatado também, assim, né? Exatamente. Da nossa ancestralidade, não temos só que curar muitos males, não, né? Temos que trazer os bens também, né? Trazer os bens, Isso. trazer as ferramentas, as técnicas de cura, né? Energéticas, vibratórias, né? Está muito denso, né? A nossa vida contemporânea, o nosso campo, né? O campo coletivo das grandes cidades e o campo coletivo da humanidade tem uma densidade grande, e essa densidade você cura pelos processos aí vibratórios, energéticos, e aí que entra o reino vegetal, né? Por isso que eu sempre procuro trazer algo do reino vegetal e lembrar que ele atua nesse lugar, né? Nos campos, na aura, né? Na egrégora. Aliás, eu quero encerrar falando um pouco dessa coisa da egrégora, né? E a importância das plantas também nesse ponto, nesse aspecto. Eu tenho visto muitas vezes as pessoas fazerem trabalhos em grupos, lá, uma constelação ou um trabalho processo, e invocam, né, campos e formam essa egrégora. E se utiliza muito desse campo que se cria para realizar determinados processos, e até aí está tudo certo. Só que eu percebo que algumas pessoas, independente do que seja ali o tema, não se dão conta que quando você cria um campo, depois você tem que descriar. E quando você atrai e forma uma egrégora, depois você tem que ter um processo de que essa egrégora também seja liberada. Coisas, principalmente quando tem situações onde emoções, né, são liberados, crenças, enfim, processos coletivos, né? Então, é aí que, mais uma vez, entra a reza e as plantas, e os benzimentos, né? Quem trabalha com grupos, né? Eu percebo que, muitas vezes, tem a preocupação lá de fazer uma mandala, de consagrar ali um ponto, né? Para que as coisas se operem ali, sejam operadas, mas tem que lembrar de incluir, de atuar com as plantas para transmutarem o espaço, o ambiente coletivo que se cria ali, né? Então, essas mesmas plantas que eu falei aí, a presença delas ajudam nos trabalhos em grupo para liberar essas egrégoras, né? De medo, de traumas, de raivas, de abandonos, que você acaba canalizando quando tem um trabalho aí em grupo. Então, as plantas também servem para trabalhar o coletivo, né? Para fazer um benzimento com elas antes de começar, fazer um benzimento com elas depois que termina, fazer uma aromatização, né? Passar ali um spray, né? Com jasmim, com a rosa, ou qualquer outra planta que for a necessidade, né? Do momento. Isso é importante, é importante. Eu percebo que, às vezes, as pessoas fazem os trabalhos e deixam um restolho de energia. E isso acaba, às vezes, complicando para quem focaliza e para quem
passa pelo processo. Libera aqui e fica preso a algo num campo, numa egrégora, e que depois, às vezes, retorna. Né? Queria falar só uma coisinha que me veio agora, sei que a gente já está finalizando, mas acho que tem uma questão também da gratidão à planta, né? E a Sim, Carla. permissão da planta também de poder, ela está compartilhando com a gente sua força, né? Que Bem lembrado. Uma relação muito utilitária, né? Bem lembrado, Carla, bem lembrado. Um chá que a gente vai usar, uma folha, um banho que a gente vai fazer, tem umas regras, né, básicas, né? Pedir permissão para o elemental da planta, para o espírito da planta, né? Pedir permissão antes, acolher, agradecer depois. Bem lembrado, cara. Isso daí são ritos que são básicos assim para nós que estamos nessa jornada, né? Nesse caminho mesmo de integrar a ancestralidade anímica. Isso daí tem a ver com a ancestralidade anímica, né? Porque a nossa sensibilidade vai ampliando, né? Aquilo que, se eu não me engano, foi a Rosana que comentou, que é essa hipersensibilidade a uma flor, a um inseto, a uma borboleta que passa, a uma contemplação, é a expansão da nossa alma, a expansão anímica que vem em decorrência de honrar essas forças que nos sustentam, né? Essa sensibilidade amplia. E aí, quando você lembra de pedir permissão e de agradecer depois, né? Você cria e fortalece esse elo harmônico que acaba sustentando, acaba servindo de amparo para você e amparo para as coisas que você faz, né? Muito bem lembrado. Cacá, eu queria, só lembrei agora, você falando que eu comecei a ler seu livro, Dormir Povos, e no seu agradecimento você agradeceu a árvore que estava cedendo seu material para fazer esse livro. Eu achei isso tão significativo, talvez assim, me colocou em outro nível, né? Me tirou da minha realidade e me abriu, expandiu minha alma. E muito obrigado pelo livro, muito obrigado por compartilhar, né? Por esses encontros. Muitíssimo obrigada. Que bom. Extremamente grata. Que bom. Cacá, A Joyce quer comentar? Oi, Joyce. é que quando eu vou fazer um chá, alguma coisa, um banho, eu gosto de cantar também para a água, para a planta, eu fico cantando. É um hábito. E você falou sobre a pessoa que deixa a energia, né, às vezes no trabalho. Esses dias eu sonhei que eu estava num trabalho de cura, ia começar outro, e uma pessoa tinha deixado a energia impregnada. E a gente tinha que fazer uma limpeza por causa da energia da pessoa. Exatamente, exatamente. Né? Essa é a realidade anímica, né? Da vida, assim, que quando a gente começa a estudar a ancestralidade anímica, a gente fica, inclusive, mais sensível a essa realidade anímica, essas forças vibratórias, energéticas que atuam. É isso que eu chamo de oceano vibratório, que perpassa, né, por aqui, e às vezes a gente não se dá conta, né? Acontece um processo forte ali no ponto, ele tem que ser limpo também, né? Ele tem que ser desimpregnado, né? Oi, Cacá. Eu, às vezes, também, quando eu faço atendimento, e eu sempre me abro para receber aí, né, da espiritualidade, quando eu atendo mães atípicas, e ultimamente eu tenho pedido para elas fazerem um benzimento. Mamãe era benzendeira, né? Então, eu trago isso
e falo, olha, veja o que o teu coração está pedindo. Às vezes eu falo a plantinha e falo para ela, faz a oração que vem do seu coração, né? E tenho utilizado bastante. E quando eu trato e eu sinto, às vezes, que vem uma energia pesada e não dá para eu sair daqui, o que eu faço, assim, rapidamente, para limpar, é pegar o tambor e cantar, né? Que aí eu acho que a frequência e o canto, a voz, eu sinto que ela vai desfragmentando essa energia que ficou aí pairada aqui, né? E procuro sempre atender aqui na sala, que tem umas plantas, tem várias árvores aqui, olhando para elas, claro, pedindo permissão, agradecendo, colocando aí meu intento para que libere tudo e corra tudo bem, né? Sempre Sim. costumo fazer isso quando não consigo preparar um raminho para fazer o benzimento aí logo depois, né, do atendimento. Maravilha, sim. É o que eu abro sempre para a minha egrégora, a espiritualidade, aí trazer o que é importante para aquele momento, né? Uhum. Não sei se é correto, mas é o que o meu coração fala, né? Eu procuro ouvir o coração. Sim. É isso mesmo. Pessoal, nós vamos encerrando, né? Então, é para lembrar, nós temos mais um encontro na próxima semana, tá? O link é pelo Zoom, não é mais o Simpla. Então, será mandado por e-mail, né? Vocês estarão recebendo alguns e-mails. Tem algumas informações complementares que eu vou passando por e-mail, né? Informações de práticas e tal. Vocês vão receber um vídeo por e-mail para completar o tema, né? Que já tem uma gravação, e vocês vão receber o link do nosso próximo encontro. E o nosso próximo encontro, a gente vai falar de um tema que eu não costumo falar assim abertamente, tá? E a gente vai fazer também mais uma prática de oração que eu vou mandar também lá no link. Nós vamos falar da nossa ancestralidade estelar, né? No nosso próximo tema. Que A ancestralidade que lindo! vem das estrelas. Tá bom? Aguardem. Né? E agora vamos encerrar com uma meditação, 1 minuto de meditação para fechar aqui o campo, né? E liberar o campo, já que a gente já pode considerar que nós já criamos aqui um campo nos nossos encontros, e mesmo aqueles que não puderam vir, que não puderam participar, né, fazem parte desse campo, vão receber esse material e depois vão acessar, né? Então, vamos considerar todos Cacá, integrantes desse me campo. lembra só que dia que é semana que vem, que eu não anotei aqui na agenda, só para me... A gente, na semana que vem, vai manter na terça, viu, Carla? Era para ter sido na terça-feira também. É que eu tive um problema com a internet ontem e não foi possível. Tá bom. Tá? Então, nas terças, fica como encontro. Se tiver algum problema, eu aviso, mas eu creio que não terá. Tá? A princípio, vai ser na próxima terça. Tá? Então, vamos lá. Respirando, pedir 1 minuto para o fechamento. Então, vamos fechar os olhos nesse momento e, de olhos fechados, conectar com a nossa respiração primeiro. Observar nossa respiração e colocar essa respiração numa ordem e num ritmo
onde você possa respirar mais pausadamente e mais profundamente, cada um no seu ritmo. E agora, colocar o próximo foco no corpo. Observar o seu corpo e perceber se o seu corpo está alinhado ou desalinhado, se está tenso ou não tenso, e procurar encontrar uma postura adequada para você. Muito bem. Respiração ok. Corpo ok. Agora, vamos colocar o foco no centro do nosso coração. Imaginar esse centro como uma esfera luminosa. Se não conseguir visualizar, não tem problema. Mas imagine que o centro do seu coração é uma esfera luminosa e que essa esfera luminosa se expande. Ela se expande à medida que você inspira e expira. E conforme você vai fazendo esse movimento de respiração, essa esfera vai expandindo e vai pouco a pouco envolvendo o seu corpo físico e, além do seu corpo físico, o seu corpo etérico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental. E, de repente, você está envolvida num campo luminoso. E esse campo luminoso, ele é como uma lua cheia. E agora ele está entre o prateado e o dourado. Sinta qual é a cor dominante, prateada ou dourada. E nesse momento sagrado, então, expandindo a luz que vem do coração, nós reverenciamos a Mãe Terra, reverenciamos a terra, a água, o fogo e o ar, os 4 elementos dentro de nós e fora de nós. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos ficar 1 minuto em silêncio. Reverenciamos agora o divino, o nada, o mistério, o todo, o incomensurável, a presença divina no não eu e no eu que me habita. E rogamos humildemente que essa presença divina nos preencha de harmonia, de saúde, e que essa presença divina envolva todos aqueles que participam desse círculo de estudos, abençoando com harmonia, com saúde e também com sabedoria. E que essa saúde e que essa harmonia se estenda para a nossa família, para nossos amigos, para as pessoas às quais nós trabalhamos, que essa harmonia e saúde se estenda para a humanidade também, porque desejamos que o incomensurável cuide, nesse momento histórico,
da cura da humanidade e que essa cura seja potencializada pelo nosso desejo sincero. E encerramos aqui desejando que a harmonia e a saúde ancorem nossos lares, em nós mesmos e em toda a humanidade. Que possamos ser essa noite inspiradas, inspirados por esse mistério maior. Assim é e assim será. Uma inspiração e uma expiração. Boa noite a todas e todos. Nos encontramos na próxima semana. Boa noite, gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até terça, obrigada. Até.